A palavra gratidão vem de gratia, do latim, que é render graças, né? É de agradecer. Gratidão, né, tem como conceito uma qualidade de quem é grato. Também, né, tem a perspectiva que é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um favor. E gratidão pode ser vista como um sinônimo de agradecimento. Isso segundo o dicionário Hawais, né, que fala para nós deste conceito. Mas nós vamos trazer aqui um conceito técnico que é apresentado por uma psicóloga portuguesa de nome Ana Felipe Almeida Matias de Vasconcelos Alves. Ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia pela Universidade de Lisboa e ela fez o seu mestrado falando sobre gratidão. Então, gratidão, segundo essa psicóloga, é algo que pertence à nossa realidade enquanto seres humanos e pode ser concebida como uma resposta positiva a um benefício proporcionado por uma entidade exterior. Nós podemos ser gratos a outras pessoas, nós podemos ser gratos a uma instituição que nos oferece uma determinada oportunidade, né? Nós podemos ser gratos dentro de uma perspectiva religiosa a Deus, aos anjos, aos santos, aos espíritos. Dentro de inúmeras crenças, essa visão ela sempre está presente. E a questão da gratidão, ela hoje é estudada do ponto de vista da neurociências para uma compreensão do que acontece, na verdade, com a pessoa que manifesta essa gratidão. Então, a gratidão, quando a pessoa expressa esse sentimento, ela ativa duas partes do cérebro, né? Uma parte do lobo pré-frontal, que é uma parte chamada medial ventral. E ela, né, estimula o córtex nessa porção, né, na porção dorsal do cérebro, na região pré-frontal. E essas áreas, elas estão envolvidas em percepções de recompensa, de moralidade, de interações sociais positivas e da capacidade de entender o que o outro pensa. Então, nós vamos ver que a gratidão, né, ela tem uma associação com essas outras situações da vida humana, né? O entendimento da recompensa que a gente recebe, essa área tem a capacidade de nos dar os conceitos morais, né, de comportamentos, nos diferenciar o que é adequado ou inadequado aos nossos comportamentos. Ela
é ativada e ela possibilita as nossas interações sociais positivas. E ela nos está relacionada com a mesma área que nos dá a capacidade de entender o que o outro pensa. E aí, nessa perspectiva, a gente pode compreender que a pessoa grata, ela provavelmente entende o que a pessoa que oferece algo esperaria daquele que é beneficiário da sua ação. Isso é uma inferência minha, mas eu acho que isso é extremamente importante. Então, nós já temos mapeado no cérebro as áreas que estão vinculadas à gratidão. Essas áreas são áreas superiores, fazem parte da área mais complexa, mais evoluída, com mais recursos voltados à questão da intelectualidade do ser humano. Então, a gratidão, dentro dessa perspectiva, ela se manifesta na área mais nobre do próprio cérebro. Então, é uma experiência fundamental. Dentro do Espiritismo, a gente aprende que a gratidão é uma manifestação de grandeza espiritual do espírito, né? Ou seja, alguém que sabe ser grato, ele está mostrando um nível de elevação diferenciada na sua caminhada. O que a gratidão produz na vida do indivíduo? Quais são, as perspectivas da nossa vida que foram identificadas nas pesquisas como resultado do sentimento de gratidão? Ou seja, a partir de um trabalho experimental onde as pessoas são levadas a manifestarem a gratidão, os pesquisadores puderam reconhecer algumas outras situações que foram beneficiadas a partir dessa experiência da gratidão. Primeiro, que a gratidão fortalece o vínculo interpessoal. Isso parece óbvio, mas isso é de extrema importância. Quando nós sabemos agradecer, nós criamos um vínculo positivo com quem nos beneficia e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que nos auxilia, ela fortifica um vínculo conosco pela nossa capacidade de reconhecer o bem que nós recebemos. A gratidão auxilia o indivíduo a sentir-se bem, a ter uma condição de bem-estar. Então, quando nós aprendemos a agradecer
ou a sermos gratos diversas vezes pelas coisas que nós recebemos, e nós recebemos muitas coisas todos os dias, a gente se sente melhor do que as pessoas que não manifestam-se através da gratidão. Ou pior, né? Quando essas pessoas são ingratas, elas não reconhecem o bem que elas recebem. A gratidão, segundo os estudos, ela aumenta a resiliência da pessoa. Ou seja, quando nós somos agraciados com essa liberação de neurotransmissores nessa região, nós conseguimos ter mais forças para enfrentar as nossas dificuldades. Ou seja, pessoas que são gratas conseguem enfrentar os desafios melhor do que as pessoas que são ingratas ou que não têm o hábito de agradecer. Alguém poderia me perguntar por que você está fazendo essa diferença? Porque às vezes o indivíduo não tem o hábito de agradecer. Mas tem pessoas que a ingratidão ela não se manifesta pela ausência do agradecimento, mas pela presença da reclamação, pela exigência de querer mais. A gratidão reduz o estresse, porque ela traz essa sensação de bem-estar interno para a criatura. E ela auxilia na prevenção da depressão. Eu gostaria de fazer um parêntese nesse instante, né? Porque me lembrei de um ensinamento do Amor Exigente, né? Em que aquele grupo ele lembra que a gratidão é uma expressão mais comum e mais constante em pessoas que têm alguma falta, que precisam ser ajudados, que precisam ser beneficiados de alguma maneira. Quando o indivíduo recebe muito, quando o indivíduo tem em excesso, quando o indivíduo recebe mesmo quando não precisa, e isso que eu estou falando tem muito a ver com a postura de muitos pais, principalmente pais da classe média, pai de classe média alta, que dá aos filhos, às vezes, coisas que eles nem nunca pediram, que a gente impede que essas crianças, que esses jovens, que esses adolescentes aprendam a ser gratos e, consequentemente, que eles não sejam beneficiados dessa maneira. Então, eles têm menos resiliência, eles sentem maior estresse, eles têm uma possibilidade diante de uma tendência, inclusive genética, hereditária, de ter mais depressão. E é isso que a gente tem visto
numa boa parte dos adolescentes e dos jovens que chegam ao nosso consultório. Eles, embora sejam pessoas, às vezes, muito inteligentes, críticas, capazes de observar muitas coisas, essas pessoas são emocionalmente muito frágeis. Elas não dão conta de lidar com as pressões da sociedade e os sintomas depressivos são uma constante, principalmente naqueles que nos chegam por causa de automutilação, por causa de dependência química, por causa de tentativas de autoextermínio ou ideias de autoextermínio. Foi feito um estudo com 300 adultos e esse grupo foi levado a um exercício de agradecimento. E esse grupo, ele apresentou melhora na saúde mental em comparação a um outro grupo que não recebeu o mesmo estímulo e que não realizou esse exercício de agradecimento. Mais à frente, eu vou explicar como podem ser esses exercícios. Esses jovens, esses adultos que participaram desse estudo, tiveram ainda na avaliação um sistema imunológico mais forte, pressão arterial mais baixa, relataram melhor qualidade do sono, tiveram maior relato de alegria e de emoções positivas. Então, nós vamos vendo aqui, nesse contexto, que, na verdade, nós tivemos aí um probleminha, alguém nos ligou durante a nossa live. Então, nós vemos que a situação não é só de sentir melhor, que numa avaliação clínica existe realmente elementos de melhora no indivíduo. Essa manifestação, ela, na realidade, serve como um apoio aos indivíduos na hora de restabelecer o significado da vida após um período conturbado. Então, nós vamos perceber que, na verdade, a gratidão, ela pode nos ajudar nesses momentos em que a gente tem dificuldades e que precisa se restabelecer emocionalmente. Então, ser grato não é um ato simplesmente de educação. Ser grato não é um convite só de um aspecto moral. Ser grato é possibilidade de adquirir recursos esses que podem nos melhorar profundamente. Desculpem, parece que a pessoa está insistindo em ligar.
e às vezes nos perturbando aí na nossa conversa. Mas tem uma revista, um periódico da Health School, que publicou uma fala sobre gratidão que a gente achou muito importante, né? Ela coloca que a gratidão é uma maneira de apreciar o ter, em vez de sempre buscar algo novo na esperança de tornar-se mais feliz, ou pensar que não pode sentir-se satisfeito até alcançar todas as necessidades físicas e materiais. Então, nós vamos ver, né, que quando a gente aprende a ser grato, a gente também está aprendendo a se contentar com a nossa vida dentro da perspectiva do que nós temos. Alguém poderia dizer, mas a gente precisa ter mais. E eu perguntaria, mais o quê? Nós descobrimos que grandes expectativas são provavelmente companheiras de grandes frustrações. E que as pessoas que têm preocupação em reter bens materiais, em reter o poder humano, ao invés, de serem donos, eles passam, na verdade, a serem escravos desses bens que eles têm medo de perderem, desse poder que certamente, de um momento ou outro, vai passar para outras mãos. Então, do ponto de vista da perspectiva da vida, esse caminho é muito importante. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos de trabalhos, de pesquisas, de estudos que foram feitos sobre gratidão. E esses estudos, eles estão num livro que se chama A Psicologia da Gratidão. O título é em inglês, The Psychology of Gratitude, porque nós não temos ele ainda traduzido para o português. Ele é do Dr. Robert Emmons e do Dr. Michael McCullough. Eles dois, são professores, o Dr. Robert Emmons da Universidade da Califórnia e o Michael da Universidade de Miami. E eles relatam um estudo sobre gratidão muito interessante. Eles propuseram aos participantes que deveriam escrever algumas frases por semana sobre um tema que lhes seria orientado. Um grupo foi orientado a escrever sobre as coisas pelas quais eles se sentiam gratos que ocorreram durante a semana. Um segundo grupo foi orientado a escrever sobre as irritações ou as coisas que os desagradaram durante o dia. E um terceiro grupo foi orientado a escrever
sobre coisas que lhes afetassem emocionalmente, sem nenhuma orientação se deveria ser coisas positivas ou negativas. Esses grupos deveriam fazer esse trabalho durante 10 semanas. Então, durante 10 semanas, um grupo escrevendo sobre o que eles achavam que deveriam agradecer, o outro grupo sobre aquilo que os incomodou, que os irritou, e o terceiro grupo sobre emoções que viveram. Após 10 semanas, eles foram avaliados através de questionários que já haviam sido previamente considerados capazes de avaliar a gratidão, e ficaram os que eram gratos mais otimistas, se sentiram melhor com suas vidas, eles fizeram mais exercícios físicos que os outros grupos e eles procuraram, nessas 10 semanas, menos auxílio médico, menos consultas médicas em serviços de urgência ou eletivo, eles consultaram menos do que os outros dois grupos. Então a gente vê esse tipo de resposta. Um outro trabalho que foi feito na Universidade da Pensilvânia, ele testou o impacto de várias intervenções da psicologia positiva em 411 pessoas, cada uma comparada com uma tarefa de escrever sobre memórias antigas. Quando a tarefa da semana era de escrever uma carta de gratidão para alguém que ele não teria agradecido adequadamente, esses participantes, após esse exercício dessa carta, eles demonstraram um grande aumento no índice da sensação de bem-estar. Eles relataram estarem mais felizes do que estavam antes. E esse impacto, esse relato, ele foi muito intenso. E as pessoas, semanas depois de terem escrito essas cartas de gratidão, manifestavam que aquela sensação de bem-estar que eles haviam sentido permanecia com eles e eles se sentiam melhor do que eles estavam anteriormente. Uma outra pesquisa foi feita numa escola chamada Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. Ali, grupos de voluntários, eles tinham a responsabilidade de serem captadores de recursos para a instituição. Então, isso é uma prática em que eles telefonam, falam de onde que da importância da universidade, e eles pedem recursos para a instituição a fim de que a instituição possa manter o seu trabalho. Esses grupos de voluntários, então, eles são, na verdade, divididos, eles trabalham em horários alternados, em dias alternados, e um grupo
ele foi orientado para fazer telefonemas pedindo recursos, como sempre acontecia, demonstrando-se para eles durante essa palestra, essa conversa, da importância daquela colaboração para a escola. Então, eles eram estimulados a melhorarem o seu nível de captação, porque aquilo era de uma grande importância para a instituição. O segundo grupo, ele ouviu de um coordenador da instituição uma palestra aonde esse coordenador, né, que dirigia aquele grupo, animadamente agradeceu os esforços deles para captarem recursos para o Wharton School. Então, eles receberam, né, um agradecimento caloroso pelo seu trabalho. Esses dois grupos foram observados dias posteriormente, durante uma semana, e aconteceu uma coisa muito interessante, que os captadores que ouviram a palestra realizaram 50% a mais de telefonemas para solicitar ajuda do que o grupo que foi estimulado a fazer esse aumento de ligações, demonstrando, né, que a gratidão ela atua não só na pessoa que agradece, mas ela repercute positivamente nas pessoas que recebem agradecimento. Então, vamos ver, né, que há uma mudança, né, também a nível neuronal, certamente nessas pessoas que se sentem melhores e mais capazes a partir dessa questão. Então, o trabalho de gratidão, ele não beneficia somente a quem agradece. Ele também beneficia positivamente as pessoas que recebem agradecimento. Então, quando eu me lembro de ser grato e manifesto isto a quem me beneficiou, eu estou devolvendo a ele energias positivas. Eu estou devolvendo a ele forças. Eu estou dando a ele estímulo para agir e realizar mais e melhor esse trabalho de auxílio, de ajuda que ele faz. Então, nós vamos perceber que a gratidão, ela tem duas setas, né? A seta voltada para o indivíduo que agradece e uma seta voltada para o indivíduo que recebe. Então, do ponto de vista da saúde mental, é importante se trabalhar valores positivos, né,
E é para isso que a psicologia positivista hoje busca, né, estimular esses valores positivos. E entre eles, a gratidão, né, tem sido muito estudada, tanto do ponto de vista do indivíduo grato, né, agradecido, quanto da pessoa que oferece o bem e ajuda para essa criatura. Então, quando, né, nós vamos pensar nesse contexto, né, não é o tema aqui, mas nós já tivemos a oportunidade de estudar que as pessoas voluntárias que fazem, né, trabalhos em favor de pessoas que precisam de ajuda de maneira espontânea, que essas pessoas apresentam essa sensação de bem-estar íntimo, que elas aumentam as suas forças, que elas reduzem o nível de estresse, né? E aí a fala, né, de Francisco de Assis, ela reverbera profundamente que é dando que se recebe. Então, quando a gente faz, a gente recebe. Mas quando a gente agradece o que recebe, a gente também se sente bem. Tácito, né, que é um filósofo romano, ele dizia: os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que a um benefício. Porque a gratidão lhes é um peso e a vingança um prazer. É muito doloroso pensar nisso, né? Mas é uma verdade, né? A gente tem uma impulsão para responder e devolver o mal, quase praticamente imediata. E muitas vezes as pessoas têm um sentimento de vergonha, né, uma dificuldade de chegar para as pessoas e dizer do bem que elas fizeram e o quanto aquilo repercutiu positivamente na vida dessa pessoa. Então, infelizmente, na prática, no dia a dia, isso é muito comum. E a gente vê que em determinados quadros, né, de transtornos psiquiátricos, esse sentimento, o sentimento de gratidão, é quase ausente em algumas pessoas. Em alguns transtornos de personalidade, as pessoas têm uma fome, uma sede de receber que ela é quase insaciável. Tudo que tem, tudo que ganha, tudo que recebe, tudo que é feito por ela, para elas, é pouco. E não há essa expressão de gratidão, né? Eu estou falando de transtorno de personalidade porque às vezes a gente fala de transtornos psiquiátricos e as pessoas sentem que
os transtornos psiquiátricos graves, os transtornos psicóticos principalmente, eles são acompanhados dessa incapacidade de expressão nesse contexto. E nem sempre é verdade. Eu tenho pacientes portadores de psicoses graves, de transtornos esquizoafetivos, de esquizofrenias, com sequelas cognitivas, com sequelas do humor, do afeto, que são pessoas que se manifestam com gratidão muito, muito claramente. E outras com os mesmos quadros, que têm posturas totalmente diferentes, ou de indiferença diante do que lhes é feito, ou que se fazem ingratos o tempo todo. Então, isto não é do adoecimento, né? Não é do transtorno mental. Isso é uma característica do temperamento da criatura. É como a questão da violência. Esses quadros facilitam, mas eu tenho pacientes psicóticos que são de uma doçura, mesmo em crise. E não tem manifestações de violência, né? E isso é importante a gente pensar e refletir. Então, uma parte da humanidade sente que é um peso ter que agradecer. Tem gente que sente-se humilhado quando recebe alguma coisa e tem que agradecer, porque parece que aquilo, né, é como se enfiasse uma faca nela. E são aptas, né, e de prontidão em agredir, em responder, em devolver atitudes negativas das pessoas. Um outro fato, né, uma outra fala que a gente gostaria de refletir aqui é de Sêneca. Né? Esse mestre, né, filósofo, ele dizia que quem acolhe um benefício com gratidão, ele paga a primeira prestação da sua dívida. Então, ele mostra a importância da gente ser grato. E aqui ele está falando né, desse contexto da relação. Mas a gente vê que, na verdade, quando a gente é grato, né, a gente recebe essa energia de bem-estar, né, por uma liberação de neurotransmissores que fazem com que o cérebro perceba isso e que isso fortalece, isso dá força, dá estímulo. E essas coisas são muito importantes nos relacionamentos e mesmo na perspectiva do tratamento daqueles que apresentam doença mental. Esopo, né, esse filósofo grego que escreveu tantas fábulas para nós, tantas histórias importantes que ficaram na nossa vida, ele diz que gratidão é a virtude das almas nobres. Então,
aquilo que a gente falava no início da nossa conversa, de como os espíritos veem a questão da gratidão, né? Que a gratidão, ela mostra a grandeza espiritual daquele indivíduo, né? Porque não é só a gratidão interna, né? É a manifestação dessa gratidão. É dizer para o outro que a gente é grato e que a gente espera que ele possa caminhar desse jeito, né? E Cícero, que era um filósofo romano, ele dizia que gratidão não é apenas a melhor das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Então ele dizia que ser grato é a base da construção de todas as outras virtudes humanas. Não sei se a gente pode ter clareza dessa situação, mas que a gratidão ela estimula um comportamento diferenciado na criatura, isso está cada vez mais comprovado. Ela oferece, né, essa resistência, essa capacidade de lidar com a dor, com a luta, com o desafio da vida, e com isto, né, constrói-se um sentimento mais otimista, mais positivo, e é nesse ambiente de otimismo e positividade que o indivíduo vai abrindo o seu olhar e é capaz, né, de fazer melhor, de produzir mais, de sentir coisas melhores na sua caminhada. Epiteto, que é outro estoico, né, ele diz que sábio é aquele que não chora pelas coisas que não possui, mas rejubila com as que já tem. E aí nós voltamos à questão da saciedade, à questão, né, muito preocupante do estoicismo, que é quanto mais expectativas, maiores são as chances das frustrações, que nós devemos esperar menos, né? Que quem tem menos expectativa tem a possibilidade de estar melhor porque precisa de menos coisas. Quando a gente precisa de muito, ou quando a gente quer muito, nem sempre o muito é possível. Então vem a tristeza, a angústia, a decepção. E quem tem muito, né, é difícil de se contentar com outros recursos, com outras coisas. Nós estamos vendo aqui algumas pessoas pedindo solicitação para entrar ao vivo, a gente não tem condições, mas se vocês quiserem participar no chat, dar a opinião de vocês, fazer alguma pergunta, a gente está aberto para poder fazer essa interação, né? Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alguém pode dizer, mas eu vou dar graças quando a minha vida está mal? Eu vou dar graça quando eu adoeço? Eu vou dar graças, né, agradecer
pelo mal, né? Primeiramente, se a gente é que é o alvo da maldade, a gente deveria agradecer porque a gente não é um instrumento da maldade, né? Talvez mais complexa situação é a de quem faz o mal e não de quem recebe o mal. Não porque a gente ache, bata palma que você tem que ser masoquista e querer sofrer. Não é isso. Mas é entender a lição de cada dor, de cada ação, de cada momento na nossa vida. Entender os sinais da vida. Como diz um amigo espiritual, entender a linguagem dos sinais que a vida nos traz. Então, muitas vezes, uma dor, uma doença, uma perda, ela vai ser entendida mais à frente como um grande recurso e aprendizado para a transformação e benefício da gente, né? Depois, reclamar, ser ingrato é adoecermos, porque essa energia vai se voltar para nós, ela vai caminhar em nós. Então, nós, quando ficamos reclamando, somos aqueles querelantes, né, que queixam o tempo todo, que xingam o tempo todo, a gente está adoecendo o nosso organismo, está baixando a nossa imunidade, está criando problemas gástricos, cardíacos, vários quadros psicossomáticos por causa da nossa rabugice, por causa da nossa ranzice. Então a gente precisa pensar nesse contexto e nessa situação. Então, nós falamos no início, né, sobre exercícios de gratidão e nós vamos dar aqui alguns exercícios de gratidão que nós podemos fazer no dia a dia para melhorar o nosso bem-estar. Uma dessas atividades, ela pode ser feita diariamente, pode ser feita uma vez por semana, pode ser feita uma vez por mês, pode ser feita uma vez por ano, ou pode ser feita em ocasiões específicas. Mas a carta de agradecimento é um exercício importante. Então, eu posso escrever uma carta no final do dia agradecendo por tudo que eu recebi. Eu não recebi nada, você recebeu o dia, o ar, a água, o alimento, as pessoas que estão ao seu lado. Você recebeu ajudas indiretas das pessoas que trabalham na comunidade, que sustentam a limpeza, a energia elétrica e tantas outras coisas na nossa caminhada. Então, nós podemos escrever essa carta uma vez por semana. E à medida em que a gente for acostumando a escrever essas cartas, nós vamos ver a nossa melhora. Se nós temos alguém que nos fez bem, além de agradecer a ela pessoalmente, expressá-la pessoalmente, ou se não puder ser pessoalmente através de uma mensagem, todas as vezes que for possível, que nós agradeçamos mentalmente a esse alguém. E se você é uma pessoa religiosa, né,
agradeça a Deus. Agradeça a bondade dele por tudo que você tem, pela vida que você tem, pelas coisas que tem. Cultive o hábito de oração pelas pessoas que te fazem bem. Então, é um outro exercício, né, que é orientado aos pacientes a fazerem, né, aqueles que são que fazem terapias nesse campo da terapia positivista, e isso pode ser orientado por qualquer profissional com conhecimento, para a pessoa aprender a cultivar o hábito da oração pelos seus benfeitores. Além do bem-estar e da gratidão, o aprendizado, o envolvimento, a vivência real de uma oração muda o funcionamento cerebral, levando o indivíduo a uma situação de alegria, até de um estado de êxtase, modifica, né, essa criatura profundamente. E nós vamos lembrar aqui, né, para a gente não deixar de entender esse processo de agradecimento, né? Vamos vendo aqui a Margarete colocando isso. Eu faço, doutor, orar para quem me faz bem, mas também para os que precisam de luz, que estão no meu convívio, né? Isso é importante, muito importante, né? Lembrar primeiramente quem entrou agora, né, que nós estamos aqui falando sobre gratidão e saúde mental. Estamos já caminhando para as nossas conclusões, e essa nossa live ela não fica gravada no Instagram, mas ela vai para o nosso canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Então lá vocês vão encontrar palestras sobre gratidão, vão encontrar essa live sobre gratidão, né? E outros, né, variados assuntos que nós temos desenvolvido nesse período em que nós passamos através das redes sociais falar para todas as pessoas todas as semanas. E nós vamos lembrar, né, que há um estudo muito importante e antigo sobre gratidão, que foi feito por um dos patriarcas da Igreja Católica, que foi São Tomás de Aquino, um dos grandes filósofos, um dos grandes teólogos da Igreja Católica. E ele faz um estudo sobre a gratidão, né? E ele levanta que a gratidão ela tem 3 níveis: o nível mais simples, o nível o nível médio e o nível mais profundo, né? Então, essa gratidão ela pode ser superficial, ser só uma fala, uma expressão social, né? Ela pode ser algo mais a nível médio, com envolvimento,
e ela pode representar verdadeiramente um sentimento intenso de gratidão pelas pessoas. Então, num discurso de um professor da Universidade de Lisboa, em Brasília, falando a um público de educadores, ele diz que a gente pode ver, né, que nesse nível mais superficial é o nível da manifestação da gratidão nas línguas, né, de origem, né, inglesa, germânica, essas línguas anglo-germânicas, onde se diz, né, thank you, né, danke, que agradeço. É isso. Né? Agradeço. Né? No nível mais profundo estão a grande maioria, nível médio, né? A grande maioria das línguas latinas, né? Com esse envolvimento. Graça, merci, né? Eu estou à mercê de você, né? Graças eu te dou pelo que eu recebi, né? Com um desejo para a pessoa. E ele nos diz que provavelmente a língua que nos traz esse sentido profundo de gratidão é a língua portuguesa, aonde nós dizemos muito obrigado. Ou seja, eu me sinto intensamente obrigado a fazer algo, a estar à disposição, a me colocar para retribuir pelo que me foi feito. Então, é nesse sentido nós devemos refletir em que nível está a nossa gratidão. Em que caminhada nós nos encontramos nesse processo. Quanto mais profundo, mais intensa é essa liberação de neurotransmissores, mais força, mais resiliência, mais capacidade de reduzir o estresse, de prevenir a depressão, de ter sensação de bem-estar. Que a gente busque e que a gente tenha noção verdadeira daquilo que nós, brasileiros, através da nossa língua portuguesa, dizemos quando recebemos algo. Muito obrigado. E eu agradeço e digo muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa noite falando sobre esse tema tão importante. Que eu possa, no meu trabalho, na minha busca de dividir essa experiência de mais de 40 anos em saúde mental e espiritualidade, fazer, né, pelo menos bem para as pessoas que me acompanham, que me buscam, que me dão a honra de eu poder oferecer a minha tarefa em favor da saúde e da espiritualidade dessas pessoas. Nós voltamos na terça-feira com um novo tema, lembrando que essa palestra vai ser editada e vai para o nosso canal
no YouTube. Então, se você não conhece, conheça Dr. Roberto Lúcio, se inscreva, põe lá, marca o sininho, porque todas as semanas nós temos alguma novidade no nosso canal. Sempre, toda semana nós temos alguma novidade. Dê um like se gostarem, façam comentários, isso é importante para nós, para a nossa equipe, e isso é importante para que o YouTube divulgue esses temas para mais pessoas, para que mais pessoas possam pensar em coisas que são mais sérias, que trazem bem-estar na vida, já que as redes são abertas, são democráticas e trazem todo tipo de situação, algumas pouco aproveitáveis, outras muito questionáveis nos seus conteúdos. Um beijo no coração, paz para todos, até terça-feira e continue nos seguindo todos os dias no Instagram. Nós temos uma reflexão em texto importante sobre os nossos trabalhos.